e última mensagem da nossa série, O Catolicismo Romano e as suas falácias. Falamos de muitas coisas aí nesses 2 meses, né? Refutamos juntamente com a palavra de Deus. E estamos aqui fechando essa série. Vamos abordar mais quatro, na verdade, mais 3 falsos ensinos. E no final quero fechar com um versículo importante para fechar essa série, ok? Primeira heresia que eu quero tratar com vocês nessa manhã, que o catolicismo ensina, está no fato de, no ano de 1303, século XIV, a Igreja Católica, ela se proclama a única e verdadeira igreja. E diz o seguinte, eles começam a ensinar o seguinte, de maneira oficial. Claro, eles sempre ensinaram isso, desde o início, desde o século IV, século V. Eles sempre declararam que eram a única igreja. Só que no ano de 1303, eles declaram isso oficial. Nós somos a única e verdadeira igreja, e somente nela se pode encontrar salvação. Oficialmente, a Igreja Católica declara isso. Oficialmente a Igreja Católica declara isso, que ela é a única, verdadeira, e que fora dela não há salvação. Talvez se você conversar com algum católico, que é chamado de carola, né? São aqueles mais assíduos à missa, ele vai dizer isso. Não, somente através da Igreja Católica há salvação, fora dela não há. Tanto é que muitos católicos conversando conosco vai dizer assim: eu sou católico, apostólico, romano, creio na na Igreja Santa, eles usam essa expressão, Santa, Imaculada Igreja. Então é uma declaração oficial de que eles se consideram os únicos verdadeiros, os únicos representantes de Jesus Cristo. Eles se referem a nós, muitas vezes, como irmãos separados. Essa é uma maneira de tentar trazer de volta aqueles protestantes para os arraiais católicos, né? É mais fácil, obviamente, sair um católico e se tornar protestante do que você ficar sabendo ou conhecer uma pessoa que era protestante e voltar para o seio do catolicismo, não é verdade? Eu conheço um YouTube, Bernardo Kister, que é um YouTube de direita, católico praticante, vai à missa, envolvido com a linha de direita da Igreja Católica, combate a teologia da libertação, que é o marxismo dentro da Igreja Católica. Ele falou que estudou o calvinismo, foi protestante, não gostou da doutrina protestante, resolveu voltar para o catolicismo. Ele é um católico assíduo, vai à missa. Tudo bem. Então, acredita em todos os dogmas, em toda a tradição católica. Respeito, mas não concordo. Muito bem. Então, entre eles vão dizer, talvez não diga de forma tão aberta, mas entre eles em off, nos bastidores, eles não acreditam que nós, protestantes, pertençamos à verdadeira igreja, que nós somos salvos. Somos pessoas que estão afastadas da verdadeira igreja, da Igreja Católica. Eu queria citar um texto aqui para a gente poder refletir sobre isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 9. Algumas pessoas bebem água, né, para falar, né, para poder umedecer a garganta. No meu caso, há um efeito ao contrário, irmão. Você viu, eu bebi água aqui, prejudicou, travou mais a minha garganta. Então, às vezes eu fico com sede, porque muitas vezes eu vou beber água, ao invés de lubrifica, mas me irrita mais ainda. Lucas 9, versículo 49. Olha o que Jesus vai dizer a respeito desse assunto. Lucas 9, 49. Achou? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco.
Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Vamos analisar de uma perspectiva católica. Vamos supor que fôssemos católicos. Se fôssemos católicos, nós jamais poderíamos dizer que os protestantes não pertencem à verdadeira igreja, não servem ao verdadeiro Deus. Certo? E como protestantes, pela Bíblia nós analisamos e vemos que a igreja romana segue doutrinas, ensina doutrinas antibíblicas, certo? E como protestante, qual é a nossa posição a respeito disso? Porque você vê aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, questionando Jesus: mestre, nós vimos um camarada expulsando um demônio, exercendo um ministério em teu nome, só que não segue conosco não anda com a gente não. Na mente de João, na cabecinha dele, é tipo assim: não está com a gente, então o senhor tem que reprovar, tem que impedi-lo. Ele não pode usar o seu nome. Isso não é franquia. Só que Jesus desconstrói a cabeça dele ali, dizendo: olha, o fato dele não estar conosco não significa que ele não esteja vivendo a fé. Era para os católicos que acham que são a verdadeira igreja, pertencem à verdadeira igreja, era para eles acharem isso a respeito de nós protestantes. Quando nós vamos analisar a igreja católica, conseguimos perceber que fica difícil nós dizermos assim: não, eles servem a Jesus da maneira deles. Não, porque realmente nessas 10 semanas você percebeu que os ensinamentos da igreja católica são ensinamentos antibíblicos. Não tem como você dizer: poxa, os católicos vão ser salvos seguindo a cartilha romana. Não vai, não vão. Entende? Então vamos agora analisar da nossa perspectiva, quando nós olhamos o quê? Para outras denominações evangélicas. Por exemplo, nós podemos cair numa tentação de acharmos que os irmãos da igreja presbiteriana que batizam crianças por aspersão, nós podemos achar que por conta deles fazerem isso, eles não são salvos, de que eles não irão para o céu. É um viés equivocado, porque os presbiterianos creem na morte expiatória de Cristo, creem na volta de Jesus, nas doutrinas mais básicas dos pilares da fé cristã. Creem na ressurreição corporal de Jesus, creem no céu, no inferno. Eles diferenciam na questão, no entendimento do batismo. E se você fizer um estudo acerca do batismo, você perceberá que nos primórdios, em várias regiões da igreja, da cristandade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, variava as comunidades a forma de batizar. A predominância sempre foi por imersão. Sempre foi. Só que haviam sim comunidades que batizavam por aspersão. Ok? Haviam comunidades que batizavam por aspersão, haviam comunidades que batizavam crianças e haviam comunidades que não batizavam crianças. Não existia o pedobatismo. Percebe que você vai fazer um estudo sobre a história da igreja, em 2000 anos nós vemos muitas coisas. A Bíblia, pelos textos bíblicos, nós entendemos que o batismo recomendado seria por imersão. Certo? Por isso que a maioria das igrejas evangélicas batizam por imersão. Mas ela também não nos dá respaldo para chegar e massacrar os presbiterianos. Vocês vão para o inferno porque vocês batizam criança. Vocês têm outro entendimento do batismo, né? Então nós não podemos chegar a esse ponto. Nós também não podemos chegar a esse ponto e dizer assim: estão errados. Os crentes batistas tradicionais, assim como os presbiterianos e luteranos e anglicanos, que são chamados de cessacionistas. Pastor, que raio de palavra é essa? O que significa cessacionista? O cessacionista é todo crente que não acredita que Jesus está batizando o crente hoje, nos dias de hoje, com o Espírito Santo. Ele não crê na atualidade dos dons. Ele acredita que o batismo no Espírito Santo só aconteceu ali no livro de Atos, só no início da igreja primitiva. Ele não acredita que o batismo do Espírito Santo ocorra hoje. Ele acredita que o batismo do Espírito Santo só foi apenas ali em Atos 2, Atos 10, Atos 19 e acabou. Isso não existe. Tudo bem, chega a ser até desonesto da parte deles se ensinar e pensar dessa forma, porque é ignorar que a maioria dos protestantes no mundo são pentecostais. É ignorar a experiência verdadeira de milhões e milhões de crentes. É ignorar a Rua Azusa, etc, etc, que foi o início ali do movimento pentecostal, do grande avivamento, que trouxe, por exemplo, os pentecostais para o Brasil, através da Assembleia de Deus, dos missionários, que chegaram em Belém em 1911. É ignorar tudo isso. Ignorar que a maioria dos crentes do planeta são pentecostais de linha carismática. É ignorar isso.
mas eu respeito. Não concordo. Se tivermos que sentar para discutir na Bíblia, a gente pode discutir. Mas eu não posso dizer que um presbiteriano e um batista tradicional vai para o inferno porque ele é cessacionista. Ele acreditar nessa questão não é elemento, acreditar ou não nessa questão não é um elemento para ele ser salvo. O que ele precisa acreditar para ser salvo é crer que Jesus na cruz do Calvário morreu para expiar os pecados dele. Isso ele crê. Um dos maiores missionários, um dos maiores grupos missionários do mundo são os batistas, irmãos. Eles possuem um departamento próprio, uma junta de missões, um departamento de missões próprio só para isso. Os maiores missionários batistas. E eles chegam lá na aldeia indígena, chegam lá na África, não creem, não ensinam a ênfase nos dons e do Espírito. Eles pregam Jesus, Salvador, ok. E frutificam e prosperam. Por que isso acontece, pastor? Deus permite isso. Seu povo dividido entre pentecostais, que creem nos dons e têm a experiência, e cessacionistas que não creem, não pregam e não experimentam isso. Não sei, irmão, sinceramente não sei. A gente fica refletindo algumas coisas acerca da fé, e a gente não chega. Muitos podem dizer, não, pastor, é multiforme graça de Deus. Alguns creem na atualidade dos dons e outros não. Pode ser. Haverá pessoas, haverá indivíduos que só vão se converter nas igrejas cessacionistas. Pode ser, por causa da personalidade dela, uma pessoa mais pacata. Não são pessoas que demonstram um fervor na adoração, de levantar as mãos, de que desejam bater o Espírito Santo, quer falar em línguas, quer... respeita-se. Ela não quer. Então esse tipo de pessoa vai se converter geralmente numa igreja cessacionista. Mas eu não tenho agora autonomia para dizer que os irmãos cessacionistas, presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos não são salvos e não pertencem a Jesus. Você está entendendo, irmão? Nós não temos essa autoridade. As escrituras não nos dão essa autoridade. João achava que tinha. Qual foi a percepção dele? Mestre, nós vimos ele expulsando demônios em teu nome. Não é isso? Vi um certo homem que em teu nome expelia. Ele não disse assim, mestre, eu ouvi um cara que estava tentando expulsar um demônio em teu nome, mas não conseguiu, ele não anda com a gente. Ele diz o seguinte, que o cara não andava com os 12, não fazia parte do círculo ali, Jesus não conhecia, não sentava ali para ouvir Jesus. Talvez tenha sido um discípulo do início do ministério de Jesus, que ouviu a palavra e seguiu pregando. Recebeu um punhado de ensinamentos, uma porção de ensinamentos de Jesus, né? E foi impelido pelo Espírito a exercer um ministério antes da morte de Jesus. Olha só, Silvio, que interessante. Aí João, como muitos de nós, começamos a colocar Deus dentro de uma caixa de sapato, e a gente acha que Deus tem que seguir aquilo que a gente entendeu, né? As coisas da nossa cabeça. João achou isso. Não. Ele expulsou o demônio, ele está pregando o evangelho, mas não faz parte da nossa denominação. Mestre, proíba ele. As orações que os crentes fazem. Proíbe ele, mestre. Dá um checkmate, chama ele nas conversas. Proíbe ele. Ele não está levando a placa da nossa denominação. Mas aí Jesus nos dá a resposta aqui. Qual o pecado que João estava cometendo ali? Repita comigo. O pecado do sectarismo. O que é isso, pastor? Sectarismo é a exclusão de todos os outros fora de um grupo particular. Todos os que estão fora do meu grupo estão errados. Esse é um pensamento não cristão. Só a Nova Vida que está certa, pastor. Só a Nova Vida que é a igreja verdadeira. Por mais que você ame a Nova Vida, você não pode fazer esse tipo de declaração, que é uma declaração sectarista. Você está dizendo que só é bom o teu grupo porque você está inserido nele. E os demais estão todos errados. E as demais igrejas estão todas erradas. Mas note bem, o cara estava fazendo a obra de Deus. Ele consegue expulsar o demônio, Fábio. João não faz a observação de que ele não conseguiu. Como tem um episódio lá no livro de Atos, que alguns discípulos estavam tentando expulsar demônios, né? Sem usar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que os demônios disseram, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês não conhecem. A Bíblia diz que os endemoniados deram uma coça
naqueles exorcistas ambulantes, de modo que eles fugiram desnudos, diz a Escritura. Eles arrancaram a roupa do camarada, que deixaram ele quase nus, porque eles tentaram usar uma autoridade, porque não serviam a Jesus. Mas esse não, esse aqui é diferente. Era um discípulo que não andava ali junto com os 12, mas estava fazendo a obra, irmão. Interessante isso, né? Quantos ministérios diferentes da Nova Vida estão ganhando mais almas do que a gente? Propósito de Deus, irmão. A gente não consegue entender determinados propósitos. Porque tem outros ministérios que chegaram a lugares que a Nova Vida nunca vai chegar. Vai morrer Bispo Miguel, Bispo Mutiso, vai morrer todo mundo. Virão outros bispos, outra geração, e nós não vamos alcançar. Sabe por quê? Porque em tudo isso tem um propósito. A gente vai alcançar um grupo de pessoas as quais Deus vai preparar para a gente. E as outras denominações vão alcançar outros tipos de pessoas. Então são mistérios do reino que a semelhança de João muitas vezes nós não entendemos. Por que aconteceu lá? Por que ele expulsou demônio? Por que em alguns ministérios... Eu estava conversando com um rapaz, estava consertando meu carro. Aí ele estava ouvindo a Rádio Melodia. Aí eu falei com ele: tu é crente e tal? Ele: eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Eu estava frequentando uma igreja no centro aí, não vou dizer o nome, no centro, mas percebi que acho que o pastor já está quase perto de se aposentar, que o pastor está meio fraco. Porra, os caras detonam o pastor, né, irmão? Caramba, o pastor está meio assim, desanimado, acho que ele está já em fim de ministério. Aí eu tô num ministério, numa igrejinha de um pastor que está começando um trabalho, igreja pequenininha, deve ter 12 membros, 15 membros, mas aí Deus usa, né, varão? Fé? E como é que é? Pastor. Não, ele sabia que era pastor não, eu falei que era pastor não. Ele falou: irmão, Deus usa. Sabe como Deus usa? As pessoas chegam lá, ele começa a fazer oração, e Deus dá revelação para o pastor na hora, e Deus fala assim: você que está com câncer agora, põe para fora. Na hora a pessoa vomita o câncer, o tumor. Eu nunca vi um negócio desse. Então Deus está usando aquele pastor ali. E é interessante que é uma igreja pequena. Entendeu? A nossa expectativa, a nossa esperança é que ele esteja ensinando a palavra, né? Porque milagres não é autenticação de ministério, ok? Mas pelo que ele me falou ali, o pastor também ensina a palavra e tal, e é usado em dom de maravilha, dom de cura. Então ele falou assim: de onde que eu vim, a minha vida que eu estava levando, eu estava precisando de um ambiente desse. O que ele estava dizendo? Estava precisando ser ministrado, estava precisando ver milagres. Tem gente que precisa. Espero que ele se firme, espero que ele esteja se apegando a Jesus e não fique só admirado com os milagres. Mas de repente você está aqui e fala: pastor, eu não vejo milagre, não vejo nenhum milagre aqui. Talvez a tua perspectiva esteja também equivocada. Você acha que só milagre é quando um paralítico levanta. Isso é bacana, é surpreendente, a gente bate palma, a gente fica alegre, a gente fica contando isso a semana toda. Caraca, domingo lá na igreja, a pessoa na cadeira de roda levantou. Pastor Anderson, só no óleo, no poder. Ele chegou perto assim, passou, a sombra fez a pessoa levantar. A sombra dele, igual Pedro. Tu vai ficar comentando isso a semana toda, vai postar no Facebook. Pô, eu gostava do pastor Anderson, mas agora estou apaixonado por ele. Meu Deus do céu, o homem prega, o homem toca, o homem também faz milagre. E a gente começa, Irmãos, eu oro para que o enfermo seja curado, amém? Mas assim, eu não tive ainda a experiência de colocar as mãos sobre o enfermo e o paralítico levantar, ainda não. Pode vir a acontecer, sim ou não? Pode, porque eu creio no dom de cura, certo? Então a gente tem que parar com isso de achar, por exemplo, que a igreja onde está acontecendo milagre de cura, que a igreja lá é melhor. Ou, não, pastor, lá está acontecendo muitas curas, tem alguma coisa errada lá, é demônio. Não, a gente tem que ter cuidado no julgamento. Não significa necessariamente porque está acontecendo milagre que é demônio, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Ou lugares que não estão acontecendo muitos milagres e Deus não está ali. Porque, como eu falei, muitos milagres de cura, não é a autenticação de que aquele ministério é aprovado por Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Veja, João, o apóstolo do amor que andava com Jesus, ele estava com alguns conceitos errados. Qual o conceito dele ali errado, equivocado que ele achou? Ainda que o cara pregue a palavra corretamente, ainda que Deus use ele para expulsar demônio, mas ele não está juntamente comigo, não faz parte da minha igreja, logo ele não é de Deus. Jesus proíbe ele. Jesus proíbe, vai lá, Jesus, que isso? Dá um baixo. Olha ele dando ordem para Jesus: vai lá, proíbe ele lá, Senhor.
Percebeu? Muitas vezes nós agimos assim. Nós fazemos juízo de valores equivocados sem saber a respeito, sem analisar a questão. Percebe? Então vemos aqui o pecado de sectarismo sendo o quê? Rechaçado por Jesus. O pecado de sectarismo que João praticou é este: quando eu entendo e acho que somente o meu grupo é o certo e fora de mim não há nada verdadeiro. Não há nenhuma igreja de Deus atuando e Jesus usando. Não, é claro que tem, né, irmão? Temos ministérios fiéis, temos homens de Deus, comunidades que são fiéis à palavra e à pregação do evangelho. Amém, irmão? Então a gente não pode cair nessa cilada: ah, a minha igreja é melhor. Ah, não, pastor, eu vou para uma igreja onde tem mais milagre, Nova Vida está fraca. Ih! Lá em Parque Lafayette um monte de gente foi para a igreja do Boiadeiro, na época. Sabe qual é a igreja do Boiadeiro, não? Valdomiro, Chapelão. Um monte de gente. Aí assim te encontrou com uma irmãzinha: irmã, estou sentindo sua foto lá na igreja, tá onde? Ah, estou lá na Mundial. É que lá tem mais milagre, irmã. Ah, o bispo Volney não está levantando paralítico todo dia. Aí ela foi embora. Está entendendo? Talvez o bispo Volney não seja usado, assim como eu, em dom de milagre, todo culto levantando morto. Mas nós vemos que Deus usa ele no ministério da palavra, não é verdade? Então o crente, quando é imaturo, ele não consegue o quê? Entender essas nuances. Então existe um pecado de sectarismo, no qual o indivíduo se acha o único certo, e que mesmo que o indivíduo em outro contexto, em outro arraial, esteja sendo usado por Deus, esteja pregando a palavra verdadeira, ele acha porque o trabalho é diferente, aquilo não seria de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, irmão? Muito bem. Outra coisa, outro pensamento, outro ensinamento equivocado. Nós já falamos aqui em outras mensagens acerca da doutrina equivocada católica sobre a Santa Ceia. Você sabe que a Igreja Católica crê na doutrina da transubstanciação, que é a doutrina, que é a crença de que os elementos, né, a hóstia e o vinho, se transformariam literalmente no corpo de Jesus, por um entendimento equivocado da palavra, quando Jesus diz: este é meu corpo, este é meu sangue. A gente falou sobre isso aí, acho que semana retrasada. Olha que interessante, no ano de 1414, século XV, a Igreja Católica define, oficializa, que a hóstia, você sabe o significado da palavra hóstia? Nós comemos o pão, né? Mas eles dão um significado, aquele pedacinho ali daquele alimento ali que parece um pão, eu não sei com o que eles fazem aquilo. Eles chamam de hóstia. A palavra hóstia vem do latim ostian, que significa vítima. Vítima. Por que significa vítima? Por causa da doutrina da transubstanciação. Eles acreditam que toda missa, a hóstia literalmente se transforma em Jesus. Então Jesus foi uma vítima. Jesus foi o que? Crucificado. Então, para o católico, toda missa é um novo sacrifício que se realiza. Por isso que eles participam da hóstia. Então, no ano de 1414, século XV, ele define que a hóstia deveria ser o único elemento a ser usado nas missas. Olha que interessante, até o ano de 1414, Fábio, o católico participava dos dois elementos, o leigo, né, o povo, participava do vinho e da hóstia. A partir do século XV, eles definem que o povo só poderia participar da hóstia. Você já percebeu na missa? Eles não dão vinho, só quem bebe vinho é quem? O celebrante, o padre. Por quê? Estava pesquisando, eu já ouvi essa explicação, não fui convencido de que seria falta de higiene, todo mundo bebendo o cálice do padre junto. Eles não têm essa ideia de servir o cálice para todo mundo. Todo mundo tem que beber do mesmo cálice, Fábio, olha. Mas a explicação mais coerente que eu encontrei é que eles acreditam que não dando o vinho para o povo, ou se der o vinho para o povo, percebe que no momento da Santa Ceia alguém sempre deixa cair um pouquinho de suco no chão? Já viu já? Bem pouquinho. Não é todo mundo que faz isso, mas algumas pessoas estão ali, se distrai e cai. Eles entendem que se o leigo, o fiel católico, fizer isso, seria uma profanação. Então, a partir de 1414, eles proíbem o leigo, o fiel, na hora da missa, de tomar o vinho, seja no cálice do padre ou seja cálices individuais. Eles entendem que é uma profanação. Por que eles acham que é uma profanação? Porque a doutrina da transubstanciação ensina que o vinho se transformou no sangue de Jesus. Olha só, irmão. Então, já desde o século XV,
está proibido o fiel católico participar do vinho. Agora você está aprendendo por quê? Sabe por quê? Porque eles acham que isso é uma profanação, estaria derramando o sangue de Jesus literalmente no chão. Caramba, caiu. Olha só que absurdo nessa crença, né? Então, você pode refutar essa heresia, esse falso ensino? Claro que você pode, usando o texto de Marcos 14. Vamos lá, 14, Marcos. Você vê, a partir de um falso ensinamento, que é a doutrina da transubstanciação, vem os desdobramentos de outros falsos ensinos. Percebe, irmãos? A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. O camarada ensina algo errado, e a partir daquele ensinamento ele precisará ensinar outras coisas erradas para sustentar o primeiro ensino errado. Então a doutrina da transubstanciação é uma heresia que tem os seus desdobramentos. Ele vai ser obrigado a ensinar outras coisas erradas fora da Bíblia. Marcos 14, 22, no momento da celebração da ceia, olha o que Jesus fala. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Ao verso 23, a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus, repita comigo, e todos beberam. Veja, Jesus ministrando a Santa Ceia, a Bíblia diz que todos beberam. Não foi somente Jesus que bebeu. A Igreja Católica insiste e quer passar essa ideia de que somente o celebrante, o sacerdote, chama o padre de sacerdote, é que tem direito a tomar o vinho ou o suco da vide. Entende? Mas é bem claro aqui. E é interessante, né? Você vê nos filmes que Jesus abençoou o cálice, e você vai ver outros cálices presentes. Dá a entender que Jesus foi cedendo ali o vinho para outras pessoas. Mas nós não temos esse entendimento. Como é que foi isso aí? Havia um cálice só. Todos beberam? Jesus e os 11, porque Judas se retira, todos beberam de um só cálice, ou Jesus repartiu, colocou do cálice dele em outros cálices, né? A Bíblia aqui não é clara, mas o que eu quero enfocar aqui é que os discípulos participaram também do elemento, no caso aqui o suco da vide. Amém? Então é um falso ensinamento, proibir os fiéis de não participar de qualquer um dos elementos. Eu falei aqui na semana passada, eu acho, que houve um período nos anos 2000 que a Igreja de Cristo Vive lá do apóstolo Miguel Ângelo, que foi pastor da Nova Vida nos anos 70, ele teve um período que ele proibiu, começou a ensinar de que não havia necessidade de ministrar Santa Ceia para a igreja. Olha, isso foi uma polêmica danada, porque os próprios membros deles não aceitaram. Muitos membros, a igreja dele é grande, uma catedral, aliás. Os próprios membros ficaram constrangidos diante de outros evangélicos, porque o seu pastor estava ensinando que não havia mais necessidade de ministrar Santa Ceia. E nós falamos, né, que Jesus, o apóstolo Paulo vai ensinar que nós devemos participar da ceia, porque isso é um memorial até que ele volte, todos nós sabemos disso. Então veja bem, do nada, eu estou aqui pregando para você há 9 anos, 10 anos, do nada falar, irmãos, a partir de janeiro, nós não vamos mais ministrar Santa Ceia, porque eu estava lendo na internet. Tem os caras que só ficam na internet, não lêem um livro, mas só quer ir para site de internet, site maluco. Eu li na internet, meus irmãos, que a origem da Santa Ceia é pagã. A partir de janeiro nós não vamos estar ministrando mais. Eu estou indo contra a palavra de Deus, sim ou não, irmão? Estou indo contra a palavra de Deus. Eu estaria indo contra Jesus, contra Paulo, dizendo que é necessário nós ministrarmos e participarmos da Santa Ceia. A igreja primitiva, relatos da igreja primitiva, sempre estavam juntos no partir do pão. É a expressão para a ministração da ceia, partir do pão. Então vemos aqui Jesus concedendo aqui o cálice, e diz aqui claramente, você pode mostrar uma pessoa que é católica, você pode questionar ela, você chega para um católico assim com carinho familiar, e você pode dizer assim, você já percebeu que na missa é só o padre que toma o vinho? Ela vai dizer sim. Aí se você pergunta para ela assim, você sabe por quê? Talvez ela nem saiba explicar o porquê. Ah, não sei, né? Aí ela vai querer sair da conversa, mas tu agarra ela na conversa, não vai embora não. Vai não, filho. Olha o que eu tenho para te dizer aqui. Marcos 14, 23.
Por que o padre não dá o vinho, o suco para os fiéis participarem? Jesus deu. Quem é superior? Quem é que governa a vida do cristão? O sacerdote católico ou Jesus? Então você pode mostrar isso aqui. Tá rindo, Cintia Leandro? Né? Né? Porque se você chegar e começar a conversar, muitas vezes eles não vão saber os elementos mais básicos, nem explicar o porquê que isso acontece. Ele só sabe ir lá, mas não pesquisa, não estuda a doutrina católica. Existem alguns fiéis católicos que estudam e sabem explicar, sabem debater, mas 98% não sabe. Então eles vão naquela onda e não sabem explicar o porquê. E você está aqui tendo aqui um ensinamento para poder refutar essa heresia, esse falso ensinamento. O versículo 23 diz claramente: deu aos seus discípulos. A outra polêmica também, eu vou aproveitar o gancho e explicar. Veja bem, a Santa Ceia é ministrada e Jesus dá aos seus discípulos, certo? Por isso que nós não recomendamos, né, que uma pessoa que não é crente participe da ceia. Uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, entregou a sua vida, participe, porque a Santa Ceia é ministrada para quem tem Jesus, para quem é discípulo, certo? Existem igrejas, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, meu marido que não é crente ainda foi numa igreja, eu fui para acompanhá-lo, mas já fui dizendo, sou da igreja Nova Vida, estou indo lá só para te acompanhar, mas não tente me levar para lá não. Tudo bem. E ela falou assim, quando eu cheguei lá, eu falei para ele assim, antes de iniciar o culto, eu falei assim: ó, você não é crente ainda, você não vai pegar a ceia, você não vai pegar os elementos. Essa irmã falou, não pega os elementos. Falou para o marido que ainda não é crente, ainda não se converteu. Aí ficou na dela. Ela falou que no momento que ela falou isso, o ministro, o celebrante da ceia, o pregador passou na hora e ouviu. Nessa que ele ouviu, obviamente houve uma tentativa dele ensinar de púlpito. Aí falou assim, ela disse que o pregador falou: olha, existem igrejas que não permitem qualquer um participar da ceia, mas aqui nós entendemos ao contrário. Nós entendemos que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então o homem, crente ou não, tem que se examinar para participar ou não. Veja bem, interessante, né? Ele usou um texto para dar pretexto para esse ensinamento, mas eu discordo dele, porque Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para crente. Então quando Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo para o crente examinar a si mesmo. Paulo não está escrevendo para uma comunidade de pecadores inveterados, não regenerados. Paulo não está se dirigindo para ímpios, perdidos, pederastas, sabe? Pessoas malignas, examinar a si mesmo no momento da Santa Ceia, até porque eles não participam. Então esse pensamento, olha só, é uma igreja importante aqui de Araruama. Ele estava dizendo que qualquer um pode participar. Ela falou assim: pastor, eu ainda estou aprendendo a palavra de Deus, mas deu para perceber claramente que a posição dele é equivocada. Você vê, irmã que está aprendendo a palavra, é só o módulo 1. Ela deu para perceber claramente que não tem lógica. E pela Bíblia aqui, não é isso que eu estou te mostrando aqui? Jesus concede os elementos para participar, os elementos da ceia, somente para discípulos. Não é para pessoa não convertida. Judas se levanta, se retira ali daquele momento. Jesus diz para eles: o que tem que fazer, faça logo. O que Judas estava planejando fazer? Trair o mestre. O que você tem que fazer, faça logo. Em outras palavras, mete o pé, cara, tu não está no mesmo espírito. A Bíblia diz que Judas se retira e Satanás entra nele. Então pessoas que querem trair o mestre, pessoas que não querem obedecer Jesus, guiadas, dirigidas por espírito maligno, se assentar na mesa santa, na mesa dos santos? Não. Os elementos da ceia, a Santa Ceia, participa aquele que é crente, né? Existem denominações que não permitem pessoas de outras denominações participar da ceia deles. A Nova Vida não entende disso, né? A gente aprendeu lá, você viu o Bispo Volney, muitos aqui viram o Bispo Volney falando, a gente fala também. Se você é crente em Cristo Jesus, pertence à igreja metodista, batista, está nos visitando, quer participar da ceia, você pode participar. Ele é crente também, né? Só faz parte de outra placa denominacional. Então entendemos que ele é regenerado, então ele vai participar. Mas pessoas que não se converteram, vai sair daqui, vai continuar fumando, bebendo e não deseja se arrepender, não deseja lavar o pecado, essa pessoa é convidada a não pegar os elementos,
Por isso que a gente fala, levanta, bota a mão no coração, participa. Eu já vi aqui até pessoas que nunca desejaram se batizar, nunca desejaram entregar a vida de Jesus. No momento da ceia, o que a pessoa faz? Se levanta, finge que vai no banheiro. Ela está sem graça, ela não quer Jesus, até gosta de ouvir a palavra, mas não quer se arrepender, não quer abandonar seus pecados. Então no momento da ceia ela se levanta, vai no banheiro mesmo. Vai no banheiro, lava o rosto, espera a cerimônia. Por quê? Porque não quer se arrepender, não quer se voltar para Jesus, não quer participar da mesa dos santos. Amém, irmão? Está bem claro isso para você aqui? Esse texto está claro? Deixa dúvida não, né? Jesus entregou os elementos aos seus discípulos, e todos os dois elementos os discípulos participaram, beberam o vinho e comeram do pão. Amém? Muito bem. Terceira coisa que é importante falar também, que a gente precisa também situar alguns pontos, crentes ou não crentes fazem confusão, é acerca da vida monástica. Pastor, o que é isso? Ginástica? Não, monástica. O que é vida monástica? É aquele conceito que os católicos têm desde o século III, de que se ele vivia uma vida isolada, em mosteiros, isolados, vivendo nas cavernas, nos desertos. Então são também chamados de eremitas, a palavra eron do grego deserto. Então quem vive no deserto é um eremita. São pessoas que se retiravam para serem mais santas, se retiravam do convívio social, se isolavam no deserto, Edmar, se isolavam no deserto, nas montanhas ou atrás dos mosteiros. Faziam votos de castidade, faziam votos de pobreza, andar descalço, voto de pobreza. Às vezes faziam voto de silêncio, de não falar nada. Século 5 ou 6, se não me engano, houve um desses camaradas ascetas, um desses monges, que ele fez um propósito. Ele construiu uma espécie de torre e fez o propósito de viver a vida dele toda lá em cima, consagrado, e nunca mais descer de lá. Tem um parafuso a menos, né? E ele conseguiu. Ele era de meia idade e viveu lá em cima mais de 30 anos, numa torre. Ele construiu e ele recebia alimento, ele puxava, né, com a corda no cesto, toda a alimentação, a água, e o pessoal dava maior força para ele. É um santo. Então como é que surgiu isso, pastor? Essa ideia de monge, de vida monástica, vida ascética? Eu estava pesquisando, irmãos, e descobri que foi no ano 270, no início da era cristã. No ano 270 teve origem a vida monástica no Egito. Quem foi o cara que iniciou a vida monástica, de viver no deserto isolado, achando que ia ser mais santo? Quem foi? Escreve aí no seu agenda aí: Santo Antão. Quem já ouviu sobre Santo Antão? Não é Santo Antônio não. Santo Antônio é o santo que eles consideram, mas é o Santo Antônio de Pádua, lá da Itália. Esse viveu no século XII. Esse Santo Antão. Há livros, se você for pesquisar na internet, há blogs e sites que vai dizer que ele também é chamado de Santo Antônio, mas o nome dele original é Santo Antão, ok? Para você não fazer confusão. Muitas pessoas fazem confusão com Santo Antônio de Pádua, da Itália, do século XII, o santo casamenteiro. Esse é o Santo Antão. Esse ele era egípcio. Ele viveu no Egito, certo? Foi ele que iniciou, e se tornou uma febre, hein? Ele que iniciou essa febre de que para você viver uma vida mais santa, você teria que viver o quê? Isolado. No caso dele, não foi no mosteiro. Ele ficou no deserto, caminhando no deserto. Tipo o João Batista. Ele se converteu com 20 anos de idade. Olha só a história dele. Se converteu ao cristianismo no ano, em 270, com 20 anos de idade. E foi viver no deserto após ter vendido todos os seus bens. Ele se desfez de tudo. Tinha bens, vendeu tudo, casa, né? E foi viver no deserto, entendendo que ele seria o quê? Mais santo. E aí, pastor, o que o senhor acha? Eu quero ir para um texto para a gente comentar. É um caso que eu preciso explicar com carinho e cuidado, tá? Vamos lá. Mateus 11. É válido, pastor, o cara fazer isso? É legítimo? Eu vou me consagrar, eu vou ser mais santo, eu vou me isolar, vou viver a vida toda atrás de um muro, de um mosteiro, de um convento, para viver a vida mais santa. Mateus 11, olha o que Jesus diz. Mateus 11, versículo 18.
Você achou? Pois, olha que Jesus estava censurando, criticando, repreendendo, advertindo os fariseus. Olha o que Jesus vai dizer. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizia: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Temos aqui que pontuar várias coisas aqui, vamos lá. João Batista, qual o testemunho de Jesus acerca de João Batista? João Batista, Jesus disse que foi o maior de todos os profetas. A vida de João Batista era uma vida estilo monástica, sim ou não? Sim. Ele vivia no deserto, ele era filho de sacerdote, filho de Zacarias, ele poderia ter continuado a viver em Jerusalém, poderia ter tido uma posição muito legal, muito boa, confortável para ser sacerdote em Jerusalém, seguindo ali a tradição da família do seu pai, mas ele opta em se afastar do convívio da religião instituída por conta do seu chamado, claro, né? Foi chamado para ser um anunciador, precursor de Cristo. Então ele vai para o deserto. Então a própria Bíblia descreve que ele tinha uma vida assim muito rígida. Ele não era apegado a bens, comia gafanhoto, mel silvestre, vestia vestes de camelo. Não é isso que a Bíblia descreve? Então ele tinha uma vida totalmente diferente de Jesus, no sentido de estilo de vida. Ele vivia isolado no deserto. As pessoas iam até João Batista. João Batista não ia para Jerusalém pregar no templo, expulsar vendilhões do templo como Jesus fez. Ok? João Batista pregava às margens do Rio Jordão, no deserto da Judéia, e as pessoas iam até João Batista. Fariseus, líderes religiosos, foram até João Batista porque estavam suspeitando: será que é esse que é o tal Messias? E ele começou a juntar ali uma grande quantidade de pessoas para ouvi-lo. As pessoas começaram a dar crédito para João. Então o estilo de vida dele era um estilo quase que asceta, estilo monástico. Ele se consagrou. A Bíblia diz que João Batista casou, teve 10 filhos, é isso? Ele opta em também não casar. Tanto é que estudiosos do Novo Testamento, isso a Bíblia não fala, tá? É especulação, só para efeito de conhecimento. Alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que João Batista fazia parte do grupo dos essênios. O grupo dos essênios a Bíblia não relata e não descreve, mas era um grupo também ali contemporâneo de Jesus e de João Batista, também oriundos também dos fariseus, que se isolavam também nos desertos, procurando se consagrar mais, se afastando da corrupção da religião da cidade. Então alguns acham, alguns estudiosos, a Bíblia não confirma isso, né, de que João Batista teria sido um essênio. Eu não concordo, por quê? Porque os essênios viviam em grupos, Fábio, cavernas, certo? Comunidades. E João Batista estava o quê? Sozinho. Perfeito? Ele não está ligado a nenhum grupo. Em nenhum momento ele diz: calma aí, estou voltando agora para a minha comunidade dos essênios. Perfeito? Então é uma especulação apenas, só para efeito de conhecimento, ok? Então nós vemos João Batista vivendo uma vida bem rígida, austera até. Aí Jesus diz o seguinte, versículo 18: João veio, né? João não comia nem bebia, né? E vocês dizem: tem demônio. O estilo de vida, olha só que interessante. Jesus está dizendo que falavam de João Batista e falavam mal. Tá vendo João Batista? Ele não bebe, não participa das nossas festas. Tem festa aqui de tabernáculo, nem vem. Tem festa aqui em Jerusalém na Páscoa, não vem não. João está todo isolado, não sei o quê. Sabe o que é isso? Demônio. Não vem beber, não participa das festas. Tem festa aqui da dedicação. Todas as festas que os judeus comemoravam, ele não participava de nada, ele estava no deserto. Jesus respeitou isso. Mas Jesus também, Fábio, não disse que isto era o certo. Por quê? Porque Jesus participava das festas. Jesus estava presente nas festas. Irmãos, e festa para o judeu era festa mesmo, tá? Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de dedicação, era música, dança. E Jesus estava ali. E Jesus em nenhum momento disse que aquilo era algo demoníaco ou carnal, ou que aquelas pessoas não iriam para o céu, ou estavam fora do reino. Eles estavam participando daquelas festas, e ele entendia ser comum e até necessário. Jesus participou. João Batista não. Então o que eu começo a aprender aqui? Os fariseus tiveram uma concepção errada a respeito de João Batista. Bem, você não participa das nossas festas, você não está presente, você não come, não bebe, tem uma vida mais rígida, mais monástica. Algo que os fariseus pensaram. Então você tem demônio. Jesus não afirma isso. Jesus não confirma isso.
Aí Jesus faz um contraste, um paralelo com a vida dele. Aí vem o Filho do Homem, aí vem eu, que como, bebo, participo das festas. O primeiro milagre de Jesus foi realizado onde, irmão? Numa festa de casamento. Eu vou à festa, vou a casamento, como, bebo. Aí os fariseus acusaram Jesus de outra maneira. Ó, esse tal de Jesus aí é o quê? Glutão e bebedor de vinho. Chamaram Jesus de alcoólatra. Queridos, foi uma acusação falsa. Jesus não era alcoólatra, Jesus não era beberrão. Qual foi a outra acusação dos fariseus? Esse é amigo de publicano, ladrão e pecador. Esse anda com publicano, ladrão. Só vive andando com prostituta, com meretriz. Faz as mesmas coisas que eles. Jesus andou com publicano, com meretrizes. Foi para fazer as mesmas coisas, irmãos? Não, foi para pregar a palavra de Deus. Jesus andava com eles quando necessário, mas para ensinar a palavra, não para praticar as mesmas ser vergonhice que eles. Deu para entender isso aqui? Muito bem. Então, por essa palavra, eu começo a entender. Olha como ele termina o versículo, Fábio, no final do 19. Final do versículo 19. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, a sabedoria vai testemunhar, vai confirmar que ambos ministérios, que ambos os estilos de vida diferentes seriam confirmados pela sabedoria. Ou seja, Deus aprovou os dois ministérios. Sim ou não, irmão? Sim. O ministério de João Batista foi aprovado. Fariseus disseram que ele tinha demônio só porque ele se isolou no deserto. Mas Jesus testemunha a respeito de João Batista. Jesus disse que João Batista seria o maior de todos os. Então, veja bem, irmãos, é interessante isso. O fato do indivíduo procurar se consagrar, até mesmo se isolando, veja bem, tem problema? Sim, não. Não em que sentido, pastor? Não, porque Jesus não reprovou o estilo de vida de João Batista, amém? Então está claro isso. João Batista se isolou, pregou a palavra, entendeu o chamado dele, entendeu que não era necessário se misturar, participar das festas que os outros sacerdotes participavam, ok? O grande problema quando uma pessoa toma esse tipo de atitude, eu quero contextualizar para o nosso meio hoje, é quando você toma uma postura e diz assim: pastor, eu não participo mais de nenhuma festa mais. Pastor, eu não participo de mais nada da igreja, nenhum evento mais. Participo, não quero mais não. Por quê, querido? Eu quero me consagrar mais, eu quero viver uma vida mais austera. Pastor, não me chame mais para ir na rodízio de pizza. Isso não é mais vida para mim não, eu estou me consagrando. Isso não me chama mais atenção. Esse negócio de banquete, festa, beber, ficar tomando essas coisas aí, Coca-Cola, mata esses negócios, mendigão. Eu não quero. Tu está errado se fizer isso? Não. Jesus respeita. Jesus respeitou a postura de João Batista. Pastor, eu não participo dessas coisas. Eu não vou mais em nenhum evento. Pastor, eu não jogo no danço, não jogo futebol, não estou vendo mais nada. Estou realmente me consagrando. Amém. Eu acho que isso é legítimo, você está procurando se consagrar. Qual é o grave problema? É quando o crente vai dizer assim, ele vai pensar e vai ensinar: bem, quem não viveu o meu estilo de vida, está todo mundo errado. Aí está o problema. Porque João Batista vivia uma vida isolada, participava de nada. Jesus participava. Jesus fez questão de participar. Jesus fez questão de participar das festas. Jesus fez questão de participar ali da cultura, da família. Vinha de ano em ano a Jerusalém, festa da Páscoa. Jesus participou de tudo aquilo, das músicas, das danças. Jesus entendeu que aquilo dali não afetava a comunhão dele com o Pai. Então, é legítimo você ver os dois tipos de crente no nosso meio. Aquele que vai buscar uma vida mais isolada, mais meditativa. Alguns teólogos estão usando a expressão atual de contemplativa. Uma vida mais de contemplação, de meditação, não quer se envolver com nada. É legítimo e não é errado. Jesus não censura João Batista. Jesus não diz que João Batista estava endemoniado, de que ele estava errado. Foi uma opção que ele escolheu. E Deus honrou a ele de tal maneira que se tornou o maior de todos os profetas, recebendo o testemunho de Jesus. Certo? E Jesus teve uma vida totalmente diferente.
viver uma vida santa andando como publicanos e meretrizes, sem se envolver com os pecados deles, certo? O grande problema que eu vejo hoje no nosso meio é isso. Eu conheci um camarada que a gente dizia assim: vamos jogar um futebol? Eu não vou. Por quê, mano? Só vai carnudo nesse futebol. Ok. Só tem, eu vejo só açougue lá, só açougue, só carne. Aí, vai, irmão, vai fazer isso aqui? Não. Tipo assim, ele começou a se sentir mais santo, certo? Ele começou a se tornar orgulhoso, a achar-se superior a outros, porque eu faço. O senhor é carnal porque o senhor dança. Você é mais santo porque você não dança. Você é carnal porque você bate palma. Você é um carnal porque você, na hora do louvor, é todo extravagante, levanta a mão para o céu, fala alto. Não, eu sou mais contemplativo, portanto eu sou mais santo. Então isso, Paulo vai dizer lá em Timóteo, né? É a aparência de piedade. Destes fogem. Fuja destes. Porque geralmente ele vai querer impor e dizer que o estilo de vida dele é o certo. Então eu estou trazendo esse texto aqui, irmãos, para poder passar isso para os irmãos, para que a gente tenha muito cuidado. Os estilos de vida que nós temos é legítimo? Não quero participar de nada, não quero jogar futebol, não quero participar de banquete, pastor, agora eu estou fazendo jejum direto, só como só pão e água. Ah, por direito seu. Você entende que isso está fazendo bem para a sua vida espiritual? Amém. Mas se você tentar impor como algo para todos, e que quem não fizer está errado, está no pecado, só você que está santo, está certo, então isso é muito complicado. Deu para você perceber isso? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Jesus em nenhum momento censura o estilo de João Batista. E nem diz que o estilo dele de andar com essas pessoas, de ter contato com gente que não prestava, de que ele se contaminou com isto. Jesus não se contaminou com um publicano nem com meretriz. Jesus não se relacionou com nenhuma prostituta porque esteve do lado dela pregando. Ele conseguiu manter uma vida santa. Jesus não se tornou mais carnal participando das festas. Festa da Páscoa ali, vários dias. Festa do tabernáculo, festa da dedicação. Era festa para dar com pau. Festa de casamento, irmão. Quantos dias mesmo, irmão? Festa de casamento hoje é cerimônia, não é isso? A noiva chega uma hora atrasada, o pastor faz a cerimônia. Geralmente agora os casamentos estão acontecendo já dentro do próprio ambiente, né? Antigamente, no meu tempo, eu fazia a cerimônia na igreja, depois todo mundo tinha que se deslocar para o salão de festa. Agora é tudo no mesmo lugar, certo? Perfeito. Aí a cerimônia acabou mais ou menos ali umas 8 horas, 8h30, tu senta, fica ali fazendo uma graça, marcando um tempo, 1 hora come o salgadinho e vai para casa, não é isso? Sábado, domingo, porque tu é crente e vem no dia domingo de manhã para a igreja, para o de ensino, enquanto o casal vai para o de mel. Amém? Amém? Perfeito. Mas, e aí? As festas judaicas duravam 7 dias. Irmãos, era dança, era pra lá, e pandeiro, e festa, e embora. Acabou o vinho, não tá mais. Acabou aí, ó. Já foi um cabrito, já foi inteiro. Assa outro. 7 dias, irmão. Acho que eu ficava cansado, eu ficaria cansado, irmão. No segundo dia eu já estava cansado. No segundo dia eu já estava cansado, eu já estava indo para casa. Acabou, tá bom. Eu já estaria indo para casa. Tu gosta de dormir na casa dos outros? Eu não gosto. Eu vou deixar para minha cama, deixo para minha casa. Ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E Jesus esteve numa festa de casamento. Jesus participou de tudo aquilo. Mas em nenhum momento, você ouve nas escrituras João Batista lá no deserto. Ah, aquele para qual eu apontei e disse que era o Cordeiro de Deus, tá lá nas festinhas, né? Tá participando dessas festas, carnudo. Me arrependo de ter anunciado o caminho dele. Não. Pelo contrário, João Batista começa a dirigir os discípulos dele para seguirem a Jesus. Não pode ir lá, segue ele. Ele que é o Cordeiro, sou apenas um precursor. Houve um respeito, ninguém disse que estava certo, mais santo ou menos santo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Claro, voltando para o contexto católico, meu Deus, quantos excessos, quantas loucuras, voto de pobreza.
pessoal lá que segue a linha, os franciscanos, né? A ordem dos franciscanos, voto de pobreza, porque São Francisco de Assis fez também, todos que entram para essa ordem precisam fazer. Se eu não estou equivocado, eles precisam andar descalços. Se eu não estou equivocado, essa ordem ensina. Não pode ter nenhum tipo de bem, né? Existem outras ordens que fazem voto de silêncio. Umas coisas estranhas, né? A pessoa não tem contato com mais ninguém. Existem os excessos. Trazendo para o nosso contexto, é claro que fica difícil hoje você dizer assim: pastor, eu estou saindo agora, estou saindo de Araruama e eu decidi viver uma vida monástica. Como que você vai fazer isso hoje? Onde você vai viver? Uma fazenda, num sítio, isolado, todo mundo? Eu quero ter o mínimo de contato com as pessoas. Estou procurando, sabe, ser uma pessoa mais contemplativa, pensar nas coisas de Deus, ficar entre os passarinhos, olhando a lagoa. Eu acho até legítimo isso, se você puder, né, irmão? Se você puder, mas você que não pode. E você que precisa trabalhar todos os dias ainda, porque você tem filho pequeno. E aí? Tu não pode ser santo? Então essa ideia de que só pode ser santo quem se isola, para a maioria dos crentes não é válida. Você está entendendo, irmão? Então é perigoso dizer isso. Olha, só vai ser santo quem conseguir se isolar da sociedade corrupta. O pecado, irmãos, está em nós. Todos nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Você está entendendo? Todos nós. Você pode estar lá no Monte Everest e você pode ter pensamentos pecaminosos. Não é a geografia, certo? É óbvio que quando o indivíduo se isola, ele não tem contato, não vê determinadas coisas. Por exemplo, no retiro espiritual de carnaval, você se isola, tem lugares tão isolados que você não ouve nem a marchinha, mamãe eu quero. Você não ouve nada, tu não vê nada durante todo o carnaval. E legal, aí acaba o retiro, tu volta na quarta-feira de cinza, você não viu nenhum movimento de ninguém, de bloco, de nada, graças a Deus. Você conseguiu realmente manter ali seus ouvidos, nem pensar nisso. É legítimo? É também. Ah, pastor, eu não fui para o retiro de carnaval, eu sou menos santo. Quem disse? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Entendeu? A gente precisa ter muito cuidado, porque Jesus aqui diz claramente aqui que os fariseus tinham opiniões a respeito dos dois estilos de vida: o estilo de João Batista e o estilo de Jesus, que não era de João Batista. Jesus vivia na cidade, gente. Jesus estava ali lidando com pessoas. Jesus passa em frente à coletoria. Obrigado. Jesus passa em frente à coletoria e ele vê ali um publicano. Os publicanos eram ladrões, cobradores de impostos, ladrões, sua maioria. Ele olha para Levi e diz: segue-me. Ou seja, tu percebe que Jesus tem contato com o publicano, está ali convivendo, está olhando, está perto, mas em nenhum momento ele se corrompeu. Diferente de João Batista. É interessante, João Batista está no deserto e a Bíblia diz assim: e a palavra de Deus veio a João no... O chamado dele de fato foi para ser no deserto. Então, existem esses chamados específicos que a gente tem que ter essa percepção, para a gente não dizer que aquele que está isolado, né? Aquele que está ali procurando se consagrar, de que ele é endemoniado, como foi acusado João Batista. Não, esse cara é endemoniado. E aquele que está se consagrando, não acusar aquele que não está seguindo o estilo dele: comilão, beberrão, carnudo. Entendeu? Como eu vi isso acontecendo, né? Esse irmãozinho ficava acusando os que iam jogar futebol. Talvez a percepção dele fosse a seguinte: tinha gente que ia jogar futebol, nesse futebol dos crentes lá no Parque da Festa, tinha crentes e não crentes. Tinha crente de verdade e tinha aquele que era não regenerado, só ia na igreja. Tinha. Mas quando nós íamos jogar futebol, irmão, nós começávamos o futebol com oração. Começávamos com o futebol com uma oração. Pedíamos ali para que Deus abençoasse, dávamos testemunho, não tinha palavrão, nada disso, ninguém agredindo. Havia um testemunho até mesmo no lazer. Paulo vai dizer, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então aquele futebol, aquele momento de lazer ali era para a glória de Deus. Mas na concepção desse irmão que estava procurando se consagrar, gostava de Amonte, né? Embora a Nova Vida não incentive, não é um hábito dos crentes da Nova Vida, ele gostava de Amonte. Então já se viu o que? Diferente. Eu faço e ninguém faz.
Aí, a gente tem que tomar cuidado, isso pode se tornar o orgulho espiritual. Então, quando ele via os crentes firmes indo jogar bola com aqueles que iam de vez em quando, ou aqueles que não eram muito firmes, ele dizia, tudo carnal, ele botava tudo no mesmo saco, generalizava. Amém, irmãos? Então essa ideia aí da vida monástica, só para confirmar isso aqui com você, não é algo recente, é algo desde os primórdios, desde antes da igreja ser oficializada por Roma, pelo Império, ano 270 que surge isso, com o tal de Santo Antão, não confundir com Santo Antônio. Amém, queridos? E para fechar essa série, eu quero ir com você para Apocalipse capítulo 18. Temos aqui uma declaração muito forte. Capítulo 18 do Apocalipse, a queda da Babilônia. Você achou? Apocalipse 18, verso 4. Amém? Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Amém? Veja bem, há uma ordem aqui. Houve uma palavra para dizer que o sistema religioso estava caindo. Muitos intérpretes identificam Babilônia com a igreja católica. Pastor, não necessariamente. Sim e não, porque não é só uma referência à igreja católica. Babilônia refere-se a todo o sistema corrupto, religioso corrupto. Uma igreja evangélica pode ser uma verdadeira Babilônia, sim ou não? Sim, pode. Mas a igreja católica talvez seja a principal igreja corrupta que existe na face da terra. Milhares de anos de história cometendo toda sorte de crimes que você pode imaginar. Vai estudar a história dos papas para você ver. Vai estudar a história da igreja católica na Idade Média. Crimes, assassinatos, simonias, sabe? Compra de cargo, tudo. E as igrejas evangélicas hoje, principalmente brasileira, norte-americana, estão copiando a mesma coisa. São verdadeiros anjos, são verdadeira Babilônia. E há uma palavra de Deus para todo o sistema corrupto no último grande dia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Por quê? Para não serdes cúmplices. Quando eu estou dentro de um sistema, olha só, irmão, que coisa séria. Quando eu faço parte dentro de um sistema, de uma denominação, de um sistema religioso, que eu tenho a consciência que aquele sistema é corrupto, não é um sistema compromissado com a palavra, é um sistema que contraria descaradamente a palavra de Deus. Quando eu injeto dinheiro nesse sistema, entrego meu dízimo ali, dou minha oferta ali, eu sei que os meus líderes estão todos envolvidos com banditismo, tudo bandido, mas eu penso, aí eu continuo nesse sistema, porque eu não pratico essas coisas não, irmão. É apenas o meu pastor que faz. Mas você está lá, você está contribuindo, está injetando dinheiro, sustentando o sistema. O que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas? Diz que ela precisa o quê? Sair. Sai dela, povo meu, retirai-vos. Para quê? Para quê, irmão? O que está escrito aí? Para você não ser o quê? Percebe? Então, às vezes o camarada está nessas igrejas aí, corruptas, sabe que acontece toda sorte de coisa errada com a sua liderança, mas ele é cúmplice. Embora não pratique, mas ele é cúmplice. De que maneira ele está sendo conivente? Cúmplice. E continua ali, continua injetando dinheiro, sustentando o sistema. Olha que interessante, para não ser cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus
flagelos, dos seus juízos. Deus está dizendo que essa pessoa precisa sair do sistema corrupto, porque ainda que ela não seja uma pessoa pecadora inveterada, ela está sendo cúmplice. Então o indivíduo pode ir para o inferno, pode receber o juízo de Deus, os flagelos de Deus, sendo cúmplice. E é sério isso, hein? É muito sério isso. Sistemas, irmãos, você sabe, tem igreja aí, irmão, são empresas, fatura bilhões de reais, descaradamente pega o dízimo e a oferta do povo e injeta na TV Record. Lavagem, a maior lavanderia de dinheiro do Brasil talvez seja a TV Record. Isso é crime, não pode. Pode não, pastor? Pegar o dinheiro do dízimo e injetar lá na empresa do Macedo? Não pode. A TV Record está no nome do Macedo, não é da igreja. Isso chama-se lavagem de dinheiro. Isso é crime. E eles praticam crime descaradamente. Época de eleições, todos os membros são obrigados a votar no candidato que está em cima do altar do púlpito. Tem que votar nesse aqui, ó. É esse aqui. Isso é crime, boca de urna, dentro do templo. A catedral lá da Universal, lá em Duque de Caxias, na última eleição, foi fiscalizada, foi fechada. Você ficou sabendo disso? Você que veio lá de Caxias? Foi fechada, porque denunciaram. Mas eles fazem isso há 30 anos, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que o TRE foi lá, Tribunal Regional Eleitoral foi lá e confiscou e mandou fechar. Não, eles cometeram um crime, receberam uma multa lá, pois foi aberta. Então veja bem, eu participo de uma igreja, de uma instituição que diz que é igreja, onde os meus líderes praticam diariamente crimes de forma descarada, e eu, não, isso é normal. Não, o importante é que eu não estou fazendo. Aqui temos uma palavra: os cúmplices. O cúmplice é aquele que está ali, não está fazendo em si o pecado em si, mas está o quê? Concordando. Está ali, está concordando. Está concordando, está injetando dinheiro. Isso é muito sério. Tem muita gente enganada, principalmente com a internet hoje, hein? Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo sabe de tudo. Entende? Talvez aquela senhorinha, aquele senhorzinho que analfabeto bíblico, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que zap, o que é isso? Mande áudio, eu não sei escrever. Mande áudio. Aquela senhorinha simples, humilde, semi-analfabeto, se falar para ela, baixa um aplicativo aí do Zap, ela não sabe o que é isso. Então ela não tem acesso. Então ela não fica sabendo dos podres. Está ali na pureza, na inocência de buscar somente a Jesus. E é Jesus que vai julgar essas pessoas, né? Essas que eu estou falando aqui, que supostamente a gente entende que sejam pessoas inocentes. Ela tem a fé pura em Jesus e eu acredito que ela possa ser salva. Mas e aquele que está sabendo? E aquele que está compactuando? E aquele que está injetando dinheiro? E aquele que está vendendo a casa e entregando 200 mil dinheiro lá para continuar mantendo a luxúria? E os pecados? Essas pessoas serão tidas por inocentes? Não, a Bíblia diz: retirai-vos dela, povo meu. Não é só a Igreja Universal, mas a Igreja Católica e todas as comunidades que estão corrompidas. Estava falando ontem na sala de aula. Irmão, se você descobrir que eu sou maçom, estava falando ontem na aula de apologética sobre maçonaria. Se você descobrir que eu sou maçom, você vai continuar aqui, me ouvindo? Claro que não, né, irmão? Ih, descobri, pastor, antes é maçom. Já está 10 anos na maçonaria. Grão-mestre 33. Caraca, nem suspeitava, maluco. E agora? Sim, agora retirai-vos dela, povo meu. Tem um conhecido que descobriu que o pastor de uma igreja lá em Caxias, uma igreja tradicional, uma assembleia muito conhecida em Caxias, ele estava suspeitando que o pastor dele, de 92 anos, fosse maçom. Ele começou a observar algumas coisas. O pastor fez uma reforma na igreja e botou esses pisos assim, essas placas quadriculadas, só que preto e branco, igual as lojas maçônicas. Ele ficou assim meio cabreiro, né? Aí o pastor mandou fazer a fachada, aquelas arquiteturas antigas, né? Lá em cima, tipo um triângulo,
Aí quando o pastor mandou fazer a reforma, mudou a fachada, o pastor botou lá o esquadro e o compasso, diácono João. Descaradamente. O pastor, 92 anos, aí ele falou, meu Deus, ele de marinha, ele falou assim, eu vou pesquisar. Ele, músicos, filhos músicos, todo mundo na igreja. Começou a pesquisar sites maçons e, para a tristeza dele, encontrou lá uma foto numa loja maçônica lá em Caxias, encontrou a foto do pastor dele. Ele falou, pastor, antes aquilo foi um golpe para mim. Puxa, meu mundo caiu, porque eu amava ali aquela igreja, amava os irmãos, mas eu não vou ficar ouvindo um camarada que tem pacto com Satanás na maçonaria, não vou. Quem fala por ele não é mais o Espírito de Deus. Então eu vi ali, eu fiquei chocado. Eu não confrontei ele, só me retirei, não fui lá tirar satisfação com ele, só me retirei, fui para outra denominação, saí. Mas foi um choque para mim, estava lá, grão-mestre, 92 anos, meu irmão, o cara tá com o pé na cova, tá pensando em ser maçom ainda. Eu com o pé na cova, eu quero me apegar a Jesus, irmão. Eu tô sabendo que estou perto de morrer. 92 anos, estou mais próximo da morte do que antes, sim ou não? Eu estou perto de morrer. Em vez de se apegar a Jesus, não, eu tô agora, vou ser maçom agora. Ah, irmão, meu Deus do céu. Então tem muitos. E detalhe, tem pastores que falam de púlpito, ó gente, eu sou maçom a partir de agora, hein? E a igreja concorda. Um ou dois vai embora, fica chocado, escandalizado. E a maioria, para você ver como as pessoas estão cegas. E não tem nada a ver não, tá gente? Eu ser maçom, fazer os juramentos maçons lá, dos rituais da maçonaria, não tem nada a ver não, tá tudo certo. É possível se conciliar. E a igreja engole. Ó, estamos no fim do mundo. Infelizmente. Graças a Deus, assim, na Nova Vida, nunca ouvi nenhum caso de pastor que foi retirado, foi descoberto que foi maçom, graças a Deus. Mas pastores batistas, presbiterianos, meu Deus, eles brincam de ser maçom. Brincam. Igreja de 1.000 membros, 2.000 membros, o cara tá bonitinho lá, prega uma vez por semana, lá domingo à noite, quarta-feira tá lá na loja maçônica, grão-mestre, recebendo os iniciados, obrigando os iniciados a se ajoelhar diante dele com a espada da maçonaria, mandando ele fazer os juramentos maçons, renegando a Cristo. A partir daquele momento ele passa a adorar o Deus Gadu. Sabe quem é o Deus Gadu? Não? Grande arquiteto do universo. Eles chamam Deus de grande arquiteto do universo. E esse Deus pode ser Krishna, Buda, Alá, o Deus da tradição judaico-cristã. É uma salada. Então quem é da fé, quem está em Cristo Jesus, quem está na luz, não se mistura com as trevas, amém, irmão? Não vai chamar o budista, o pai de santo lá na confraria maçônica, de meu irmão. Mestre, está aí fora sua mãe e seus irmãos querem falar com o senhor. O que Jesus aproveita? Jesus aproveitava qualquer gancho para ensinar, né? O que ele fala? Ó, minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu não posso estar numa maçonaria e chamar o pai de santo de irmão. Ele obedece a palavra de Deus? Não. Então se eu for um maçom, eu estaria contrariando todo o evangelho. Eu estaria nas trevas. A gente precisa tomar muito cuidado, tá, gente? Vocês podem encontrar no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada, pessoas muito legais, pessoas assim inteligentes, pessoas, sabe, carismáticas, dizendo, eu sou maçom, vamos lá, tá, te visitar. Você sabe que só entra pra maçonaria por indicação, né? Não é você bater na porta, ei, eu quero ser maçom. É por indicação. Então uma pessoa, às vezes da sua família, um religioso, uma pessoa da igreja, cuidado, hein? Vamos lá, Fábio, é legal. Vão te respeitar, você vai ter um status lá que tu não tem na igreja, aqui do pastor antes aqui. Nunca te deram confiança, né? Lá você vai receber honras. Cuidado, meu irmão. Retirai-vos dela, sai dela, povo meu. Amém? Para não ser descúmplices. Que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor falou conosco. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Nós queremos nos apegar mais e mais, Senhor, às Escrituras. Nós queremos encontrar, meu Pai, esse equilíbrio para viver a vida cristã. Nós não queremos, por conta de posições, convicções próprias, meu Deus, nós não queremos nos achar mais santos ou mais superiores que outras denominações. Nós não queremos nos achar superiores aos outros irmãos, mas que nós possamos ter esse equilíbrio que o Senhor teve, meu Pai, quando João ele tentou
censurar aquele outro discípulo que expulsava demônios, mas não andava com o Senhor. Meu Deus, que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos compreender a dinâmica do reino de Deus. Pai, que nós possamos entender que o Senhor tem levantado a Igreja de Nova Vida, o Senhor tem levantado a Assembleia de Deus, o Senhor tem levantado comunidades evangélicas, meu Deus, para anunciar a Tua palavra em todo canto. E nós queremos fazer parte, meu Pai, desse empreendimento. Nós queremos fazer parte desse propósito de pregar o reino de Deus da maneira que o Senhor nos chamou, Pai. Estando plantado na Igreja de Nova Vida, queremos ter esse entendimento, esse equilíbrio para nos apegarmos à Sua palavra e com humildade, Pai, ensinar, meu Pai, compartilhar, meu Deus, a nossa fé com outras pessoas, edificar os nossos irmãos, sem nos acharmos mais santos, meu Pai, do que outros. Não, Senhor, que nós possamos viver a fé e compartilhar essa fé com os outros irmãos de maneira sadia, de maneira equilibrada. Pai, nós oramos também pelos nossos amigos e familiares católicos. Senhor, muitos deles estão ali, Senhor, muitas vezes com sinceridade, Pai, mas estão, Senhor, na idolatria, meu Pai, cheios de superstições, não acreditam na Sua palavra. Meu Deus, eles acham que já estão seguindo, que são discípulos do Senhor. A nossa oração, Pai, é para que as escamas espirituais venham cair em nome de Jesus. A nossa oração, Pai, é para que eles também possam vir a conhecer a verdade, assim como um dia o Senhor nos revelou, meu Pai, o Senhor Jesus para nossas vidas. Pai, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo. Meu Deus, nós sabemos que a maçonaria, o satanismo, a falsa religião, meu Pai, adentrou também as igrejas evangélicas. Senhor, nos livra, Pai. Livra-nos do erro, livra-nos, meu Senhor, de todo falso ensino. Livra-nos, meu Pai, dos falsos profetas. Livra-nos, meu Pai, da corrupção, Pai. Muitas vezes nós evangélicos nos tornamos orgulhosos porque nós não nos prostramos diante de uma imagem de gesso, mas temos guardado outras coisas no coração, ficamos orgulhosos por outras coisas que fazemos e caímos no mesmo erro da idolatria também. Senhor, tenha misericórdia de nós. Guarda a Tua igreja, guarda cada um dos meus irmãos. Pai, que os Teus filhos possam apegar-se mais e mais a cada dia à Sua palavra.